Boa galera, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Vamos continuar aí com o terceiro bloco de resolução de questões para ficarmos afiadíssimos para a nossa prova, beleza? Sem perder tempo, vamos lá. Questão da VUNESP de 2019. Uma companhia aérea transportou 1,6 milhão de passageiros nos seus primeiros meses de operação. E 1/8 desses passageiros viajou de avião pela primeira vez. A razão entre o número de passageiros que viajaram de avião pela primeira vez e o número de passageiros que já haviam viajado de avião anteriormente é. Então veja bem, primeira coisa que eu tenho aí é uma informação da quantidade de passageiros que a companhia transportou. Tá? Então a companhia transportou aí 1,6 milhões. 1,6 milhões de passageiros, que é mais ou menos isso aqui. 1,6 milhões de passageiros. Desses, 1/8, isso é, a 8ª parte desses passageiros viajaram pela primeira vez de avião. Então eu tenho que descobrir quanto que é essa 8ª parte. Então você vai dividir esse cara aqui, ó, por 8. Dividir 1.600.000 por 8. Eu vou fazer essa divisão aqui no cantinho. Dividir por 8. Vai dar 2. Sobraram aqui 5 zeros, então eu vou sobrar aqui 5 zeros. 3, 4, 5. Então, 200 mil. Então, 200 mil representam aqueles que viajaram na primeira classe pela primeira vez. Viajaram de avião pela primeira vez. Quantos não viajaram pela primeira vez? Eu tenho que tirar 200 mil daqui. Então, dá 1.400.000. 1.400.000. Eu quero a razão entre o número de passageiros que viajaram na primeira vez com os que não viajaram. Então, basta colocar o que viajaram em cima e os que não viajaram embaixo. Lembra, a razão sempre vai estar na ordem que aparecer. Então, muita atenção nisso aqui, ó. A razão entre o número de passageiros que viajaram de avião pela primeira vez e o número de passageiros que já haviam viajado. Primeiro os que já viajaram, depois os que já haviam viajado. Então, essa razão aqui, ó, você vai dividir. Você pode simplificar, cortar zeros. Então, essa razão aqui você vai dividir. Você pode simplificar, cortar zeros. Então, eu posso cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros em cima e 1, 2, 3, 4, 5 zeros embaixo. Então, ficou 2 sobre 14. Simplifica dividindo por 2, divide por 2. Você encontra aqui 1/7. Esta é a razão procurada. Ok? Razão, então, aqui é a alternativa A. Então, a dica desse exercício é a ideia, de novo, de razão, que tem que ser na ordem em que aparece. Tá? Você falou, primeiro, aqueles que já viajaram em cima e os que não viajaram embaixo, os que viajaram em cima e os que não viajaram embaixo, assim sucessivamente. Ok? Então, nós sabemos aqui que a alternativa A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Uma garrafa térmica está completamente cheia de café. Utilizando 3/5 desse café, é possível encher 30 copinhos, colocando 50 ml em cada um deles. A quantidade total de café dessa garrafa é... Então, veja bem. 3/5 equivale a 30 copinhos de café. 3/5 equivale a 30 copinhos de café. Você tem que entender essa ideia. Se você entender essa ideia, facilita. Tá? Então, 3 partes de 5 equivale a 30 copinhos de café. Você concorda comigo? Se eu pegar o 30 e dividir pelo 3, eu encontro uma parte. 30 dividido por 3 dá 10. Então, uma parte disso que eu preciso são 10 copinhos de café. 10 copinhos. Então, quanto que é a garrafinha cheia? A garrafinha cheia são 5 partes. 5 vezes 10, 50. Então, a garrafinha cheia são 50 copinhos de café. Como cada copinho cabe 50 ml, eu faço essa multiplicação aqui e eu descubro que a minha garrafa cheia tem 2.500 ml. Só que as minhas respostas estão em litros. Então, eu tenho que lembrar como que eu converto. Ó, litro, decilitro,
centilitro, mililitro. Eu já falei sobre isso lá na aula de conversão de medidas. Se é 2.500 ml, então a vírgula que está aqui, ó, fica no ml. 0,52. Se eu quero transformar para litro, vem para cá. Então é 2,5 litros. Alternativa D, 2,50 litros. Ah, professor, você falou que é 2,5, não 2,50. Gente, 2,5 é igual a 2,50, que é igual a 2,500, 2,5 mil. Zeros acrescentados desse lado, quando eu tenho vírgula, não fazem alteração no meu valor, ok? Então, alternativa D, 2,5 litros. Valeu? Próxima questão, vamos lá? Em uma segunda-feira de trabalho, em um escritório, a razão entre número de funcionários que faltaram e número total de funcionários foi 3/14. Então, veja bem, para cada 3 partes de 14 foram números de funcionários que faltaram. Então, essa parte aqui são aqueles que faltaram. E a parte de baixo é o total de funcionários. Total de funcionários. Não é 14 funcionários, é o total de partes de funcionários. No dia seguinte, terça-feira, o número daqueles que faltaram foi metade dos que faltaram no dia anterior. Sabendo que 27 funcionários faltaram na terça. Veja bem, se 27 funcionários faltaram na terça-feira, e isso é metade do que faltou no dia anterior, então na segunda-feira faltou o dobro de 27. Tá, é 27 vezes 2. 2 vezes 7 dá 14, foi 1, 2 vezes 2, 4, com 5. Então são 54 funcionários. Então esses 54 funcionários foram aqueles que faltaram na segunda-feira. São 3 partes do todo. 3 partes do todo. Então, se eu pegar os 54 e dividir por 3, eu descubro quanto que é uma parte. Tá? Vamos ver o que ele quer saber aqui no final. O número de funcionários que trabalharam na segunda-feira. Tá? Então, primeira coisa. Eu vou descobrir quanto que é uma parte. Eu vou pegar os 54 e vou dividir por 3. Ó. Vai dar 1. Sobra 2, 4. 8, 3 vezes 8, 24. Então, 18 é uma parte. Quantos funcionários trabalharam? Qual foi a parte de funcionários que trabalharam na segunda-feira? Se 3/14 foram os que faltaram, 3 para chegar em 14 dá 11. Então, 11/14 foram aqueles que trabalharam. Então, são 11 partes. Então, eu vou pegar o meu 18 aqui, ó, e vou multiplicar por 11 para saber quantos funcionários que realmente trabalharam na segunda-feira. Então, eu cheguei a 198 funcionários. Minha alternativa aqui é C. Tá? Então, veja bem. Retomando aqui, ó, eu sabia que 3/14 faltaram. E eu descobri, a partir dessa informação aqui, que essas 3 partes significam 54 funcionários. Dividi os 54 por 3 para achar uma parte, que é 18. Descobri que se 3/14 faltaram, 11/14 foram os que compareceram. 11 partes, se cada uma são 18, equivale a 18, multiplicado por 11, eu chego a 198, que é a minha alternativa C. Não é difícil. Tá? A ideia de razão, você precisa entender a ideia, você usufruiu, você captou a ideia, já era, não vai ter erro. Vamos lá, mais uma. No primeiro jogo de uma decisão de vôlei, a razão entre o número de homens e mulheres presentes no ginásio era 4/3. Então eu já sei que a razão entre o número de homens e mulheres. Então vamos lá, ó. 4/3. São 4 partes de homens, 3 partes de mulheres. No primeiro jogo. Tá? Era 4/3. No segundo jogo, a relação ao primeiro jogo, o número de mulheres presentes foi 123 a mais. Então eu sei que esse aqui é o primeiro jogo e que em um segundo jogo eu tinha 123 mulheres a mais.
123 mulheres a mais. Tá? E o número de homens presentes foi menor, ok? De modo que a razão entre o número de homens e mulheres presentes no estádio agora foi 3/4. Então inverteu a razão nesse segundo dia aqui, ó. Segundo jogo, a razão mudou para 3/4. 3 partes de homem e 4 partes de mulheres. Se o total de pessoas presentes no segundo jogo foi de 882 pessoas, o número de homens presentes no primeiro jogo excedeu o número de homens presentes no segundo jogo a questão ela é bem complexa. Então vamos lá. Eu sei que no segundo jogo tivemos 882 pessoas. Como ele foi dividido numa razão de 3/4, se eu somar a parte de cima com a parte de baixo, eu sei que eu posso dividir esse número em 7 partes. Tá, então eu vou dividir 882 por 7. Vai dar 1, vai sobrar 1, vai ficar 8. 2 vezes 7, 14, sobra 4. E 6 vezes 7, 42, sobra nada. Então, cada parte aqui equivale a 126 pessoas. Como aqui eu tenho 4 partes de mulheres, tá? Eu vou pegar os 126 e vou multiplicar por 4. 126 e vou multiplicar por 4. Assim eu descubro o número de mulheres. E eu vou pegar os 126 e vou multiplicar por 3 para descobrir o número de homens. Então, ó, 4 vezes 6 dá 24, foi 2. 2 vezes 4, 8, 9, 10, foi 1. 4 com 1, 5. Então, eu tenho 504 mulheres. 3 vezes 6, 18, foi 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 3 vezes 1, 3. E 378 homens no segundo jogo. Até aqui tudo bem? Espero que sim. Vamos lá. Eu sei que nesse segundo jogo eu tive 123 mulheres a mais. Então eu vou tirar desse 504 os 123 aqui, ó. Vou tirar dos 504 os 123 mulheres a mais. 4 menos 3 fica 1. 10 menos 2 fica 8. E 4 menos 1 fica 3. Isso faz eu descobrir que aqui no primeiro jogo eu tinha 381 mulheres, tá? Se eu dividir esse 381 por 3, eu descubro uma parte do meu todo aqui, tá? Eu estou tentando descobrir o número de homens desse jogo, para depois fazer a diferença lá, tá? Então eu vou pegar esse 381 aqui e vou dividir por 3, dá 1, sobra 0, 8, dá 2, 2 vezes 3, 6, sobra 2, 1, dá 7, 3 vezes 7, 21. Então, cada parte é 127, nesse caso aqui, no caso do primeiro jogo. 127 vezes 4 vai dar o número de homens. Então, eu vou pegar e vou multiplicar por 4. 4 vezes 7 dá 28, foi 2. 2 vezes 4, 8, 9, 10, foi 1. 4 com 1, 5. 508. Então, eu tenho aqui 508 homens. No primeiro jogo, 508 homens. No segundo jogo, 378 homens. E aí eu vou descobrir quanto que excedeu, ó. 508, 378. 8 menos 8, 0. 10 menos 7, 3. 4 menos 3, 1. 130. Então, a minha diferença aqui foi de 130. Alternativa D foi a quantidade de homens que excederam o primeiro jogo. 130, alternativa D. Né? O exercício ele exige muito de você, ele exige um raciocínio, exige o passo a passo. Né? Se você entendeu o que o exercício pediu, você não vai ter erro. Ok? Beleza? Vamos lá para a próxima alternativa? Próxima questão. Próxima questão. Vamos lá. Uma pessoa precisa conferir um total de 60 processos administrativos. Tá? Então a pessoa ela precisa conferir 60 processos administrativos para posterior encaminhamento. Após um dia de serviço, a razão entre o número de processos encaminhados e o número de processos não encaminhados era de 3/2. Então 3/2 eram os processos encaminhados.
para os não encaminhados. Se ele tinha 60, eu consigo, somando os dois lados aqui, descobrir que eu consigo dividir esse 60 por 5 partes. Isso vai me dar 12, tá? Ele quer saber o número de processos que não são encaminhados. Cada parte equivale 12. Os não encaminhados foram 2 partes. 2 vezes 12 aqui vai dar 24. Então, eu tenho aqui 24 como os processos que não foram encaminhados. Ok? Espero que tenha ficado claro. Todos esses exercícios envolveram de um jeito ou de outro a ideia de razão. E eu tenho que sempre ficar atento a alguns detalhes, tá? Como, por exemplo, o fato da razão sempre vir na ordem que fala. O fato de poder dividir o número pela razão para descobrir uma parte e assim conseguir descobrir o todo ou a parte desejada. E como esse exercício também aqui, ó, quando eu tiver o todo, para descobrir uma parte, você tem que somar tanto o numerador como o denominador. Então são diversas alternativas aí para trabalhar com razão. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né, a alternativa E, nessa nossa última aí. Até a próxima. Não se esqueçam de inscrever também lá no meu canal, Gabaritei Matemática, porque eu vou lançando dicas que a gente pode ir aprendendo cada vez mais para gabaritar a sua prova aí. Vencendo concursos, aqui você vence.